Quarta, 14 de agosto. Quem é o maior? Ouça Marcos 9, 30 a 41. E tendo saído dali, passaram pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas, 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Pergunta 4. O que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre sua morte e ressurreição? Sobre o que os discípulos discutiam e que instrução Jesus lhes deu? Na primeira predição, Jesus se referiu àqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Na segunda predição, ele mencionou o fato de que seria traído. O traidor não foi apontado naquele momento, mas o leitor já sabe quem é, porque Judas já tinha sido identificado. Novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria após 3 dias. Mas os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que na primeira. Notícias indesejáveis não geram discussão. Em Marcos 8, 27, Jesus estava ao norte do Mar da Galileia, perto de Cesaré de Filipe. Em Marcos 9, 30, ele estava passando pela Galileia, e em Marcos 9, 33, ele entrou em Cafarnaum. Assim, percebemos que Jesus viajou do norte para o sul. No entanto, em algum momento da jornada, os 12 discípulos haviam ficado para trás. Em casa, ele perguntou o que tinham discutido no caminho. Ninguém disse nada, um sinal claro do desconforto que tiveram com a pergunta. Quase como crianças surpreendidas fazendo algo errado. A conversa deles foi sobre quem era o maior. Mesmo que a maioria das pessoas não admitam, a questão de quem é o maior é algo em que todos pensam. Mas no reino de Deus, essa ideia é virada de cabeça para baixo. Jesus respondeu ao problema em 2 etapas. Primeiro, declarou que para alguém ser o primeiro, maior, precisa se tornar servo. Segundo, ilustrou o que queria dizer por meio de uma ação. Jesus tomou a criança e a colocou no meio do grupo. A criança deve ter se sentido intimidada, mas Jesus a tomou nos braços, deixando-a tranquila. Cristo ensinou que se recebermos a criança, o receberemos. E se o recebermos, receberemos o Pai. Assim, a criança está relacionada ao próprio Deus. João fez uma pergunta sobre os de fora, e Jesus ensinou a lição de que aqueles que não estão contra nós, estão a favor de nós. O Senhor declarou que ajudar os que estão no serviço cristão, mesmo em pequenas coisas, não passa despercebido no céu. A ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia do mundo? Qual das duas você busca?